Boa noite, Boa noite, amiga. Tudo bem por aí? boa noite. Que bom. Todo mundo aí aguardando para iniciarmos aqui a nossa reunião. Falta aí 2 minutinhos. O nosso companheiro William já está na casa, preparado aí para fazer esse estudo maravilhoso sobre esse tema tão importante e que nós falamos sobre isso no estudo aqui da Ivone Pereira, né? Falamos sobre isso. Com certeza temos muito a aprender sobre esse assunto. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui reunidos nessa noite, né, onde nós vamos conversar sobre um tema tão importante. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, não é? Podemos esquecer, nós estamos iniciando o nosso segundo painel espírita 2023. O primeiro tratou do ser imortal, e o segundo painel vai tratar sobre as drogas. E nós recebemos hoje, na nossa casa, o nosso irmão William Lira Rocha, que vai conversar conosco. O tema que o William vai conversar conosco é as drogas e as consequências de seu uso para a saúde. Na semana que vem, dia 12 de junho, segunda-feira, desse mesmo horário, nós teremos nosso irmão Alcides Geraldo, que muitos de vocês conhecem. Ele vai falar sobre como o uso das drogas afetam o perispírito e sua ação sobre o espírito. No dia 19 de junho, a terceira segunda-feira do mês de junho, quem vai estar conosco é o nosso irmão Guilherme Azeredo, que vai falar sobre dependência de drogas como forma de inadaptação social. E no dia 26 de junho, encerrando o nosso segundo painel espírita sobre drogas, o tema vai ser o cenário das drogas e o seu impacto na sociedade. Quem vai fazer a palestra para a gente é o nosso irmão Robson Valentim. Então, meus irmãos, nós temos aí o mês de junho, as segundas-feiras do mês de junho, sempre de 18h40 até 19h40, para conversarmos sobre esse tema, que é um tema importantíssimo para toda a sociedade, que é sobre as drogas. Antes de iniciarmos, eu agora vou pedir à nossa irmã Carmen para fazer a leitura do preparo, e depois eu passo a palavra ao William. William, você tem até 19h40 para fazer as suas considerações, tá bom? Carmen, por favor. O preparo de hoje é desse livro aqui, pequenininho, O Ânimo, de Lorival Lopes, e a lição aberta foi a que tem como título Não Culpar os Outros. E ele diz assim: a ninguém culpes pelo que te acontece, porque tudo de ti depende. Se te frustraste, é porque não te preparaste. Se esperavas demais, não poderias ser bem-sucedido. Se confiaste em demasia, puseste carga pesada em ombros frágeis. Se as companhias são desagradáveis, é que as atrás. Se não tens o trabalho pretendido, não te esforçaste bastante. Se és infeliz em casa, não amaste o suficiente. Se tudo está embaraçado, é porque embaraçaste as tuas ideias. Não culpes o mundo. Sê o construtor das tuas circunstâncias, porque dependem do que és. Reflete, ama e segue. Em frente sempre. O grande redemoinho na superfície das águas nasce de pequenina pedra que cai. Então, Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez, que nós possamos nessa noite absorver todo o conhecimento, todas as ideias, tudo que nessa noite nos será dado a partir dessa palestra, que o nosso amigo William nos trouxe com tanto carinho, com tanta atenção, fruto do seu conhecimento, fruto do seu empenho. Então, só temos a agradecer, Senhor, e pedimos a inspiração, pedimos que possamos ter a consciência dilatada para que o aprendizado possa ser realmente eficaz. Então,
que nessa reunião pública possamos todos ser abençoados, possamos todos estar atentos aos conhecimentos que aqui o nosso amigo vem nos trazer. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra agora, né, para o nosso amigo William. William, a palavra é para você, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez aqui reunidos para um estudo, uma troca de conhecimentos, né? Eu venho tentar aqui trazer um pouquinho, na verdade, da minha experiência de vida profissional, né? Aqui tentando colocar também a questão espírita dentro, né, dessas questões científicas que aqui serão discutidas hoje, e que Jesus nos abençoe e consiga trazer um pouquinho desse conhecimento que é de tamanha importância, né, para todos nós. Rose, você quer passar ou você quer me autorizar aqui? Você mesmo pode passar. Tá. Deixa eu só botar aqui. Está aparecendo? Está sim. Agora, bota o primeiro slide. Peraí, deixa eu botar o primeiro slide aqui. Tem que interromper um minutinho, peraí. Agora sim. Bom, então o tema que a Rose propôs que a gente trabalhasse hoje são as drogas e as consequências de seu uso para a saúde. Então, na verdade, a gente vai falar um pouquinho dos seus efeitos das drogas no corpo físico, né? E acredito que para os próximos para suas palestras, né, pertencentes ao painel, sejam discutidas as questões no corpo espiritual. Então, na verdade, assim, a drogadição, né, ela constitui atualmente, né, um grande problema e grave e importante problema para a saúde pública, né, no que tange à saúde mental, mas também à saúde física. Existe um relatório que é feito bienalmente pela Organização das Nações Unidas, que é o Relatório Mundial sobre Drogas. O de 2023 ainda não saiu. Então, eu estou trazendo aqui alguns dados do relatório de 2021, em que cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas no ano de 2020, tá? E dentre esses, 36 milhões sofreram transtornos associados ao uso dessas drogas, tá bom? Então, a gente vê, parece que perto de 7 bilhões de pessoas no mundo é pouca coisa, mas não é, né? São quase 300 milhões de pessoas. Então, a importância é muito grande. E Joana de Ângeles, ela cita no livro Conflitos Existenciais que na psicogênese da drogadição, ou seja, na origem do vício às drogas, o espírito ele se encontra confuso, aturdido, inseguro, muitas vezes revoltado. Isso tudo por conta dele trazer de vidas passadas uma alta carga de frustração e de rebeldia. Então, eu achei interessante ela descrever a origem do vício, né, às drogas. Muitas questões de segurança e revolta que o espírito traz de outras vidas. Então, para a gente já entrar no assunto, eu vou começar já falando sobre o álcool.
que é uma droga lícita, né? A gente sabe que ela é lícita, é vendida com autorização do governo. Contudo, essa é uma droga que acomete aí como dependência 10 a 12% da população mundial e 11,2% dos brasileiros. Então, a dependência no Brasil também é muito alta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, então 29% das mortes associadas ao álcool são causadas por acidentes. Dentre outras doenças também associadas ao álcool, a gente tem 21% de doenças digestivas, 19% de doenças cardiovasculares, 13% de doenças infecciosas, 12% de neoplasias, ou seja, cânceres, né, entre outros. E 70% das mortes de homens, né, no sentido geral, por cirrose, tem envolvimento do uso do álcool. Então a gente vê o álcool, ele não, como a gente acha que muitas vezes só causa problema no fígado e deixa a pessoa mentalmente entorpecida, não. Ela também acomete outros setores do nosso organismo. Em todo o mundo são 3 milhões de mortes por ano, de acordo com a OMS, e já foi estabelecido, né, fator causal, né, relação entre causas de várias doenças não transmissíveis, transtornos comportamentais e físicos, além de terem sido estabelecidas também correlação entre uso nocivo do álcool e doenças transmissíveis, tal qual tuberculose e HIV/AIDS. Além disso, a gente percebe que o uso nocivo do álcool causa morte ou inaptidão orgânica muito cedo em pessoas. Ela comete, muitas vezes, faixa etária de 20 a 39 anos. Por exemplo, a gente tem um total de 13,5% do total de mortes. Então, ainda é muito cedo as causas nocivas do uso do álcool. E o álcool, né, de forma geral, ele é neurotóxico. E ele é duplamente neurotóxico, se a gente for comparar com outras substâncias, que ele faz um efeito inibitório no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, 2 vezes mais. Por conta desse efeito tóxico no sistema nervoso central, o álcool ele faz uma diminuição da resposta física, né? Então te deixa mais lento, causa um entorpecimento, sono, perda da coordenação motora, né? Perda de julgamento. Então, momentos que se precisa de tomadas de decisão rápida, o álcool pode atrapalhar. Constrição de pupila, né? A pupila fica fechadinha, isso causa uma perturbação visual, perda de reflexos e aquela fala arrastada que a gente conhece pelo uso do álcool. E também o álcool ele causa, ele acomete maleficamente o organismo de forma extracerebral, ou seja, fora do cérebro. Então ele é hepatotóxico, ou seja, tóxico para o fígado, pode levar a muitos casos de cirrose. Ele faz naturalmente uma queda do açúcar, da taxa de açúcar no sangue, e pensando que ele faz queda de açúcar na taxa de açúcar do sangue, e sendo o açúcar, né, a glicose, o melhor alimento e o alimento mais utilizado pelo nosso cérebro, e o cérebro já está acometido pelo próprio uso do álcool, ele é acometido por uma segunda via indireta, que é pela queda do próprio alimento que ele se utiliza, o que favorece ainda mais esses efeitos neurotóxicos.
Também causa miopatia, ou seja, dores musculares e falhas na contração muscular. E essas falhas da contração muscular podem ser levadas, inclusive, para o músculo cardíaco, levando muitas vezes à fraqueza, né, do batimento cardíaco, o que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. O contato com a mucosa do estômago também, e intestino pode levar a úlceras, causa pancreatite, que é uma doença muito séria, também a câncer, não só câncer do fígado, tá? Mas também câncer, leucemias e alguns outros tipos de câncer. E também, sabidamente, uma substância que causa dependência química. Eu trouxe algumas figuras também para a gente, para mostrar realmente o nível de toxicidade dessas substâncias, tá bom? Então a gente veio do lado esquerdo um fígado saudável, né, a figura de um fígado saudável, e do lado direito a figura de um fígado com cirrose. O que seria esse fígado com cirrose? É como se fosse o fígado ele sofresse diversas lesões e o sistema imune fosse tentar cicatrizar essas lesões. Aí essas cicatrizações ficam de tamanho, né, tão grandes, né, e acometem tamanho espaço do fígado, que o fígado começa a perder sua função principal dentro do organismo, que é de metabolizar a substância, né, para eliminar. E aí ele fica dessa forma, como se fosse um tecido enrijecido. Ele fica duro mesmo, né? Enquanto a gente conhece o fígado da forma saudável, fica uma carne dura, né? Porque tem muita fibrose. Realmente, a fibrose é um tecido duro. E aí é mais uma outra figura de um fígado que a gente chama de fígado cirrótico. Agora a gente pode passar para a nicotina, que é o principal princípio ativo do tabaco que está nos cigarros, né? Que também é uma droga lícita, né? Regulada pelo governo. O tabaco ele é uma planta chamada nicotiana tabaco. A nicotina tem grande quantidade dessa planta. E a nicotina, ela tem um efeito grande em todo o organismo, porque os receptores dessa substância estão espalhados pelo organismo todo. Mas como principais efeitos, a gente pode considerar os efeitos no sistema nervoso central, né, no cérebro, como efeitos estimulantes, que eles fazem aumento de alguns neurotransmissores, né? E imediatamente após essa estimulação, ele começa a tranquilizar, quando aumentam-se as concentrações dessa substância no organismo. Então, ele tem um efeito de estimulação excitatória e um efeito inibitório, que vai tranquilizar a pessoa. Então, são efeitos que acabam trazendo um tipo de relaxamento para aquele indivíduo que é o usuário. Como outros tipos de efeitos fora do sistema nervoso central, é um potenciador da hipertensão, causa perturbações visuais, neoplasias, né, gerais, como câncer de pulmão, câncer de fígado, também câncer de pâncreas, também tem muitos casos relacionados ao uso do cigarro. Além de diversas doenças cardiovasculares e pulmonares, entre elas a gente tem um aumento do fator de risco de doença cardíaca, né, causando infarto do miocárdio. Doença pulmonar muito conhecida é o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que também funciona, se a gente pensar paralelamente, fazendo uma comparação, mal comparando, é como se fosse uma cirrose no pulmão, né? Onde também o fígado, o sistema
tenta cicatrizar lesões que são formadas dentro do pulmão, e o pulmão começa também a ficar um tecido enrijecido, perdendo o poder de respirar, né? De ela aumentar e diminuir. Isso causa a DPOC. A gente sabe que nos filmes, quando a gente vê aquelas pessoas com oxigênio carregando no carrinho, né, o tempo inteiro, são pessoas que têm DPOC. Agora a gente vai falar das drogas chamadas ilícitas, né, que não têm regulação pelo governo, ou seja, são proibidas. Então, da primeira, nós vamos falar da maconha, né? A maconha, ela é proveniente dessa planta chamada cannabis sativa ou a cannabis indica. E ela contém diversas substâncias conhecidas como canabinoides, dentre a qual a principal e que exerce maior efeito tóxico é o THC, né? Tetrahidrocannabidiol. A maconha, então, é uma mistura de folhas secas e flores dessa planta. O haxixe é uma resina que ela é extraída da maconha, e ainda se tem o óleo de haxixe, que seria o óleo extraído desse haxixe, dessa resina já extraída. Então, nós temos aí o THC como principal vilão, né, da nossa, como efeito, como tóxico da maconha. A maconha é composta de 10 a 12% de THC nas suas flores e 1 a 2% nas folhas. Aí, quando se faz a extração do haxixe, né, como resina, você já aumenta a concentração de THC de 10 a 20%. E quando se faz a extração do óleo, a gente já tem uma concentração maior ainda, de 50%. Ou seja, são 3 tipos de formas dessa droga que são comercializadas. Obviamente, o óleo de haxixe acaba sendo mais caro por ter maior concentração de THC. E também, por isso, acaba sendo a mais perigosa. Aqui, então, a gente tem 3 figuras, né? E a planta é a cannabis, propriamente dita. Do lado direito, embaixo, a gente tem a resina extraída da cannabis, que é o haxixe. E do lado direito, nós temos o óleo de haxixe, que é extraído dessa resina. Mas a gente também não pode esquecer que hoje em dia a gente tem o uso médico de algumas substâncias provenientes da maconha, né, do canabidiol, e que são muito importantes hoje em dia, porque tem sido mostrado diversos efeitos benéficos do uso dessas substâncias, obviamente com um controle médico adequado. Então, por exemplo, botei alguns exemplos aqui. Ele faz controle, pode ser utilizado para controle de náusea relacionada à quimioterapia, para evitar que, né, aquela pessoa que acabou de fazer quimioterapia faça enjoo e vomite, não tem aqueles efeitos de vômito. De náuseas também, que são pós-operatórias, principalmente operações, né, cirurgias no sistema digestório. São utilizados para anorexia e caquexia, né? Para indivíduos que são HIV/AIDS, né? Que têm a doença, síndrome de imunodeficiência adquirida, né? Ou seja, porque elas perdem a fome, né? E por conta da anorexia, que é a perda da fome, ficam caquéticos, né? Ficam fracos, sem força no músculo, que começam a perder musculatura. Então, ele ajuda a aumentar o apetite, né, para esses indivíduos. E existem vários casos de pacientes que têm epilepsia refratária a medicamento já conhecido no comércio. Então, perceberam que essas pessoas começaram a utilizar canabidiol e começaram a controlar a epilepsia. Então, também é um uso muito importante como uso médico dessa substância. E também hoje em dia se usa para ansiedade, depressão, né, na esquizofrenia. Então, o universo de uso é bem amplo. Aí eu coloquei uma figura do cérebro porque eu quero mostrar que
todo o cérebro ele é acometido porque todo o cérebro consegue interagir com essas substâncias, com o THC. E todos esses pontinhos roxos aí são regiões onde o cérebro interage com o THC da maconha, né? Trazendo então os efeitos maléficos do seu uso. Então, como efeitos neuropsicocomportamentais, nós temos aí o relaxamento, temos o aumento do apetite, que as pessoas chamam de larica, né? Após o uso. Alterações da percepção, então a percepção do indivíduo usuário, a percepção do tempo mais lento, a consciência parece que está aumentada, ele consegue ter uma noção maior das coisas. Também traz alucinações, sedação pesada, levar pânico, paranoia, déficit cognitivo num sentido mais amplo, né? Porque vai trazer um prejuízo no aprendizado, prejuízo da memória, na própria oratória, a oratória fica prejudicada. Diferentemente do que as pessoas acham, ela pode trazer impulsos agressivos para alguns tipos de usuários, né? Não só aquela estereotipia de que o indivíduo tá lesado, né? Tá lento, não. Ele pode trazer esses impulsos agressivos. Ansiedade, perda de concentração, atraso na tomada de decisão, que também é muito importante quando a gente pensa em pessoas no ambiente profissional, né? Motoristas, pilotos de avião, cirurgiões, né? Isso pode ser complicado. Déficit de atenção, de memória e déficit motor. E, além disso, também traz uma chamada síndrome amotivacional, que é uma perda de energia tão grande que o indivíduo pode ser levado à depressão. Como efeitos físicos, né, fisiológicos, a gente pode chamar ver os efeitos cardiovasculares. Então, a gente tem um aumento do pulso cardíaco e a diminuição da resistência vascular. No final das contas, resumindo, isso aí pode levar a um aumento da pressão, tá? Na forma de um uso agudo. No entanto, quando se faz o uso crônico, né, a pressão tende a diminuir. Então, a gente pode fazer hipotensão postural, que é aquela hipotensão de quando a pessoa tá deitada e, de repente, ela levanta rápido até aquela tontura. Isso é hipotensão postural. E, muitas vezes, movimentos muito bruscos, mesmo com a pessoa em pé, ela pode acabar desmaiando por conta dessa hipotensão. E lembrar que a hipotensão é um sintoma muito mais sério do que a hipertensão. Mata muito mais. Efeitos nos olhos, né? Então, você tem uma diminuição da pressão ocular. Essa diminuição da pressão ocular é que leva a essa vermelhidão característica do usuário de maconha. E também traz distorções de imagem. Também pode afetar muitas vezes o trabalho profissional de algumas pessoas. Também traz fala arrastada e aquela sensação de cansaço, de fadiga. De forma aguda, né? E ampla, ela tem uma mudança rápida de ânimo, ela traz um sentimento de desconfiança e de medo ou até pânico para aquele usuário. Pode trazer um ataque cardíaco, que também aumenta a pressão arterial, e ao aumento do risco de infarto em até 5 vezes. Isso para o usuário agudo, tá? Ou seja, o usuário eventual. Agora, para o usuário crônico, que está sempre utilizando, vamos lembrar que a maconha, assim como o cigarro, ele é uma folha, né, que é queimada. Então, além das substâncias tóxicas que agem no sistema nervoso central, que causam todos esses efeitos que já citei, a gente tem outras substâncias provenientes da própria queima daquela folha, né? Então, que podem, por exemplo, acometer o sistema respiratório. Então, há um aumento de substância que a gente chama de substância particulada, que são como se fossem pequenas cinzas, né? Quase que invisíveis, que acabam entrando no pulmão, que podem levar à fibrose do pulmonar, a DPOC,
e levar a maior concentração de substâncias carcinogênicas, criando câncer no pulmão. Para o sistema reprodutor, né? No caso dos homens, uma baixa produção de espermatozoide, a menstruação ficar normal, diminui a ovulação, ou seja, diminui a fertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Uma perda grande de peso e tamanho, e diminuição do tamanho nos recém-natos, ou seja, dos filhos dos usuários, né, das usuárias de drogas, de maconha. Também causa tremores, é como se fosse um Parkinson. E esses efeitos neurocomportamentais, esse déficit cognitivo, né, também com prejuízo aprendizado da memória e do oratório. E uma coisa que é muito rara, mas que pode acontecer, é o que a gente chama de opstótono, que é como se fosse um espasmo da musculatura das costas, mas um espasmo tão forte, tão pesado, a ponto da pessoa ficar arqueada, né? As pessoas estão deitadas, elas acabam ficando de forma em arco. Aí eu vou botar uma figura aqui, só para vocês entenderem. Isso é raro, mas pode acontecer. Tá? Então a pessoa fica dessa forma arqueada, por conta do uso crônico da maconha. Eu coloquei aqui a maconha como, né, a síndrome de abstinência na maconha, mas ela é comum a todas as drogas que causam dependência. E diferente do que antigamente se estudava, os trabalhos hoje em dia já têm demonstrado que a maconha também causa dependência física, não só a famosa dependência psicológica, como era dita antigamente. E por conta disso, ela também pode sofrer síndrome de abstinência quando você tem uma parada brusca do uso dessa substância. E isso caracteriza irritabilidade, inquietude, nervosismo, distúrbios de sono, de apetite. Tudo isso por quê? Porque a gente está retirando, o organismo passa a entender que aquela substância ela faz parte do funcionamento dela. Então, a partir do momento que você tira aquela substância que ela hoje ela acha que faz parte do funcionamento normal daquele organismo, ele vai sentir falta, ele começa a promover esses efeitos. Também promove efeitos de tremores, febre, náusea, transpiração excessiva, tá? E essas síndromes de abstinência não têm duração estabelecida, muito bem estabelecida, depende do nível em que aquele indivíduo está viciado, digamos assim. E, para piorar, né, a gente ainda tem substâncias que são maconhas sintéticas. Hoje em dia a gente encontra, inclusive vendendo na internet isso. Hoje, no Brasil a gente só tem, existem 4 vendendo no mundo, né, que se conhece, mas só 3, no Brasil só tem uma que está registrada como ilegal, ou seja, as outras 3 ainda são vendidas na internet de forma livre. E o que é feito? Eles são substâncias que são produzidas no laboratório, e aí o produtor compra grama, folha velha, faz como, né, macera, faz como se fosse maconha, joga aquele líquido que ele produziu no laboratório e vende como maconha fosse, só que é maconha sintética. O problema, essa maconha é 100 vezes mais tóxica do que a maconha normal. Então, a gente tem uma problemática grande com relação a esse tipo de substância, né, que são os canabinoides sintéticos. Então, tem uma chance de 60 vezes de desenvolver dependência mais do que a maconha. O uso único pode levar o indivíduo aí para uma emergência e ele ser levado a óbito. Tamanho o potencial maléfico dessas drogas. A cocaína também é uma droga proveniente de uma planta, né? E ela é um pó branco que pode ser utilizada de forma intranasal ou injetada, né, intravenosa. Também tem um grande potencial de efeito no sistema nervoso central. Mas como efeitos físicos, a gente encontra aí o nariz irritado mesmo, porque é uma substância muito irritante para a mucosa, então para aqueles que usam como de forma intranasal.
Movimentos involuntários, como se fosse Parkinson. Por quê? Porque são drogas que extravasam, né, derramam muitos neurotransmissores no cérebro. E aí essa quantidade enorme de neurotransmissores começa a criar movimentos involuntários no organismo. Criar dilatação pupilar, né, com prejuízo da visão. Parestesia, que são aquelas formigamentos, né, nas extremidades. Palpitação, o coração, a pessoa sente o coração bater rápido. Aumento da pressão. Tudo isso por conta desses neurotransmissores extravasados. Aumenta a pressão arterial pulmonar, que pode levar a derrame pleural dentro do pulmão. Sudorese intensa, mas ressecamento da mucosa bucal e perda de apetite. Como efeitos físicos, né? Há um balanço do humor, né? Muito grande, então ele vai de eufórico a irritado de forma muito rápida, flutuando entre esses dois a todo tempo. Traz um sentimento de bem-estar, de aumento de autoestima, e isso é o atrativo, né, para o usuário dessa droga. E causa reações exageradas a pequenos estímulos. Então, muitas vezes, um indivíduo sob efeito de cocaína, que tivesse, por exemplo, uma arma, ele pode enxergar em um movimento insignificante de uma pessoa como uma ameaça para ele chegar, inclusive, a sacar aquela arma e disparar um tiro. Diminui a concentração, né, o foco, cria muitas alucinações, é um indivíduo que tem agitação, é insone, é ansioso, pode levar à esquizofrenia, tem pensamentos muito acelerados e é verborrágico, a tendência é daquele indivíduo que não para de falar. Então, é uma droga realmente muito pesada. Então, de forma aguda, você tem aí a dilatação pupilar, que é a midríase, taquicardia, hipertensão, hipertermia, assim, aumento da temperatura corporal, perda do ritmo do coração, pode ter convulsões por conta do uso, insônia, supressão do apetite, e é um estado geral de excitação, está sempre, né, ligado, bem ligado. Agora, para o usuário crônico, né, ele já faz as arritmias mais graves, né? Dificuldade de respirar, por conta dessa possibilidade de derrame pleural. Você está botando muito líquido para dentro do pulmão. Náuseas, dores gastrointestinais, ruptura do centro nasal, que é o palato, a superior da nossa boca, né? Que, ou seja, é o palato superior, mas está embaixo, é o centro nasal, o nariz está aqui em cima, por isso que ele fala que é o centro, né, nasal. Perde olfato, rabdomiólise, que seja uma destruição da proteína de todo o organismo. E isso pode levar até a morte, tá? Porque você tem essa destruição e muitas vezes o rim não tem tempo de eliminar tudo. E aí a concentração é tão grande que começa a causar problemas sérios no organismo. Depressão, ansiedade, distúrbios de humor, paranoia, delírios, alucinações e a gengivite ulcerativa necrosante. Então, o que é a ruptura do centro nasal? É isso aí. É um furo, basicamente, da mucosa superior da boca, por conta do uso da cocaína. Ela destrói realmente a mucosa. Aí é como se fosse uma boca virada ao contrário, né? Um dentista, uma cadeira de dentista, aí a gente encontra aí o furo lá em torno do azul. Aí uma mulher usuária de cocaína, né, que encontra essa mucosa, e a gengivite ulcerativa, né, que a gengiva fica realmente destruída, né, e começa a necrosar, tudo por conta do uso da cocaína. Então, realmente é uma droga muito potente. E para os usuários, né, a gente, né, pós-mortem, foi feita a avaliação na necropsia do cérebro e encontrou-se aí lesão causada por cocaína, essa lesão necrosante aí, marrom, né, quase preta no cérebro do indivíduo. Tamanha a toxicidade dessa substância.
Temos agora o crack, né, que é derivado da pasta base da cocaína. Ela é fumada, né? A cocaína ela é feita através de uma pasta base, né? E da pasta base ela extrai a cocaína. No final, quando sobra aquela sobra da extração da cocaína, eles utilizam para fazer o crack. Então, eles colocam um monte de substâncias ali dentro e fazem a pedra, né? Então, o crack, ele age por menos tempo que a cocaína, porque a concentração de cocaína no crack é pequena. Mas ela tem um início muito rápido. O usuário do crack, a absorção dela é de 5 a 10 segundos. E por quê? Porque ela é fumada, então pela absorção pulmonar ela é muito mais rápida. Contudo, o tempo de duração é curtinho, porque a quantidade de cocaína é pequena lá. Mas o fato de ser muito rápido, ela te dá aquela compensação, né? Aquele sensação de prazer muito mais rápido. Por isso que o usuário do crack ele se vicia rapidamente. E ele tem que estar usando o tempo inteiro. Então a planta é a mesma da cocaína, né? Erythrol coca, proveniente da pasta base, e produz essa pedra amarela. Pensa então que aquela pasta base é colocada bicarbonato, amônia, acetona, éter, mistura tudo, faz essa pedra, que são solúveis em água. Tem esse nome de crack, porque na hora que fuma, ele faz esse barulho de craqueamento, assim, né, de crocância. E um efeito muito grave dele é o que chamam de pulmão do crack, que é um efeito imediato após a inalação do crack, que leva a um aumento da hipertensão, da pressão arterial pulmonar, que pode levar aquele derrame pleural, né, aquele vazamento de líquido para dentro do pulmão, e lesão da mucosa, que vai também fazer fibrose. Então, a mucosa do pulmão começa a perder função. Então, o uso é extremamente grave, o uso do crack. O oxi também é um derivado da, da, da pasta base da cocaína, né? Assim como o crack. Só o nome dele é óxido, porque vem de óxido, né? Porque quando ele queima, ele já não faz aquele barulho do crack, mas faz uma fumaça mais escura. Pensa que a pasta base misturada com gasolina, querosene, cal virgem, ácido sulfúrico, que é o ácido de bateria, acaba sendo mais barato que o crack, mas por conta de ter sido produzido com todas essas substâncias tóxicas, ele é muito mais letal, porque ele causa lesão renal, causa cirrose hepática, causa fibrose pulmonar, entre outras, mas essas coisas mais sérias, que a gente pode dizer dele. Se uma pedra de crack custa R$ 10, a pedra do óxido custa R$ 2. É mais ou menos isso. E tem a merla, que também é proveniente da coca, né? Mas ela é feita direto da folha da coca, e faz essa pasta, é uma pasta meio óleo, uma coisa meio oleosa, como está nesses saquinhos aí. É misturado também ácido sulfúrico, querosene, gasolina, pó de giz. Então tem uma toxicidade muito grande. Ela é utilizada, como eles chamam de bazuca, que é como se fosse pegar o cigarro de maconha e jogar isso por cima, como se fosse um ketchup num cachorro-quente, misturar, envolver o cigarro de novo e fumar. Então, na verdade, quando você fuma merla, você está fumando merla e maconha ao mesmo tempo. Causa fibrose do tecido pulmonar, hepatite. Ele é tamanha, né, lesão renal, entre outras coisas, e tamanha a gravidade disso, a quantidade de resíduo de substâncias, ela é tão grande que o indivíduo transpira ácido, querosene, gasolina, tudo pelo suor. Isso aí são fotos de pessoas usuárias de crack, né? E os anos, né? Então a gente tem aí 2000, 2004, pessoas antes do uso do crack e depois, né? Tamanho, olha só 18 meses, um ano e meio. Pessoas ficam meio realmente destruídas, né? Um vício muito triste. Tamanha transformação das pessoas.
Temos agora as drogas sintéticas, né? São muito utilizadas aí, que a gente chama da cena eletrônica, né? Das baladas eletrônicas, da música eletrônica. Então, êxtase, né? Que é a chamada droga do amor, né? É interessante que essa droga ela foi sintetizada pela Merck em 1914, a pedido do governo americano, né? Departamento de Defesa americano, para que os soldados utilizassem essas substâncias para suprimir o sono e o apetite, que ele pudesse ficar no fronte, na guerra, na batalha, por mais tempo, sem fome nem sono. Mas imagina a primeira vez que esses soldados utilizaram essa droga no meio da guerra, a confusão que aconteceu. Obviamente, ela foi parada a produção, mas começaram a fazer produção no mercado negro. Ela é chamada droga do amor porque ela causa uma maior intimidade entre as pessoas, né? É a sensação que é citada. Como efeitos físicos, né? Por ser uma droga que derrama muita serotonina, que é um neurotransmissor que causa muito prazer, né, no nosso organismo, né, no nosso sistema nervoso central. Então, ele libera neurotransmissores, então aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão sanguínea, traz secura da boca, são todos sintomas desse aumento dessas substâncias, né, desses neurotransmissores. Dilatação das pupilas, dificuldade em caminhar, reflexos exaltados, uma vontade de urinar grande, né, o que eles chamam de urgência urinária, toda hora quer urinar, tremores, transpiração. Por conta de suar muito, eles acabam perdendo muito potássio pelo suor, aí causa cãibra e dor muscular também. Então, como tem toxicidade em geral, ele aumenta a temperatura do corpo humano, né, hipertermia, é neurotóxico, é cardiotóxico e o tóxico para o fígado. Então, do cérebro, para o coração e para o fígado. E os efeitos psíquicos, né? Essa sensação de intimidade, de proximidade com outras pessoas. Por isso que eles chamam de droga do amor. A pessoa fica tipo, uma fofinha, né? Fica fofinha. Aumento da comunicação, da sensualidade, que é um perigo, né? Euforia, despreocupado, tem uma autoconfiança, né? E perde noção de espaço, perde noção de perigo. Eu não coloquei, mas ele perde noção de perigo, que também é muito complicado. E uma problemática do uso dele também vem após o uso, porque o derramamento de neurotransmissor é tão grande, os estoques do cérebro acabam. E aí o cérebro demora um pouco, né? As células nervosas demoram um pouco para repor aquele estoque. Enquanto ele não está repondo aquele estoque, o indivíduo entra em depressão mental e fadiga, né, cansaço, em depressão, ela fica meio entristecida, porque não tem serotonina já foi toda gasta pelo uso da droga. E a ketamina, né, nós temos que é um anestésico, ele é utilizado também, né, como anestésico pré-cirúrgico para seres humanos, mas é muito utilizado como uso veterinário. Também é uma droga extremamente tóxica, extremamente complicada, porque ela tem um efeito chamado K-hole, que é um efeito hipnótico. Ela leva a pessoa a uma psicose esquizofrênica. Esse efeito ele é dividido em duas fases, que a gente chama de despersonalização. A pessoa ela se sente fora do corpo, ou seja, na verdade há um desdobramento ali e que ela se vê por fora, né, e daquele corpo e vendo tudo. E tem outro efeito que é o embotamento afetivo. Ela fica mais entristecida, mais tímida, digamos assim, mais lenta. E, além disso, aqueles efeitos, né, de taquicardia, de ansiedade, agitação, alterações da percepção. Então, por conta de perturbação visual e alucinação, eu já vi casos de suicídio por conta de uso de ketamina, porque o indivíduo estava vendo monstros atrás dele. Então, aí, digamos assim, uma abertura, né, mediúnica do visual daquele indivíduo.
comprometimento da função motora, eles andam que nem zumbis mesmo, é uma coisa muito lenta e é extremamente neurotóxico. O cérebro é realmente muito tóxico. E aí temos o GHB, né, que é gama-hidroxibutirato, é uma substância que tem no nosso cérebro em pequenas quantidades, de forma normal, mas é utilizado, isso aí é uma substância extremamente ácida, utilizada em fábrica de pneus, é uma coisa bem tóxica, a pessoa utiliza muito em bebida, então em baixas doses ela aumenta um neurotransmissor que primeiramente causa euforia, mas quando começa a aumentar muita dose, começa a diminuir inibir todo o sistema. E aí a tua consciência começa a cair, pode chegar a dormir, fazer até depressão respiratória e parar a respiração, e levando o indivíduo a óbito. Por ser uma droga que aumenta muito a libido, ela é chamada da droga do estupro, então é utilizada aí como o famoso, não esqueci o nome, Boa Noite Cinderela. Boa Noite Cinderela, ela é utilizada para isso. Bom, no panorama mundial, né, esse reporte aí de 2020, 192 milhões de pessoas, elas utilizam cannabis. Opioides, a gente encontra aí 30 milhões de pessoas no mundo, mas a gente não encontra muito aqui no Brasil, isso eu nem citei. Tem aí o êxtase com 21 milhões e 19 milhões de usuários de cocaína. E que interessante, esse relatório das Nações Unidas, ele cita que o consumo de cannabis foi aumentado em locais onde o uso não médico, ou seja, o uso recreativo foi legalizado. Então, nós temos aí, por exemplo, o Canadá, o Uruguai, 11 estados nos Estados Unidos têm uso recreativo legalizado. E o que foi provado? Houve um aumento do uso da cannabis nesses lugares. E isso refuta aquela ideia de que daqueles que brigavam, né, que lutavam que lutam, né, até por exemplo aqui no Brasil, pela descriminalização da maconha, refuta completamente a ideia de que a descriminalização iria diminuir o uso, quando na verdade houve um aumento nesses países. Então legalizou, aumentou o uso, quando a ideia inicial de quem pedia a legalização era diminuir. Então refuta completamente aquela teoria da diminuição. E dentre esses usuários, né, nesses locais, 40% continua utilizando adquirindo em fontes ilegais. Então, mesmo locais que há legalização, venda legalizada, 40% dos usuários continuam utilizando, adquirindo em fontes ilegais. Então, são dados que são interessantes, que podem, que servem hoje, né, ao meu ver, como subsídios para que realmente não haja legalização dessas substâncias no Brasil. Então, para terminar, eu queria dizer o seguinte: existem alguns tipos, né, níveis, digamos assim, diferentes de pessoas que podem cair nas malhas da drogadição, né? Então, aquelas que estão sempre apresentando revolta, temor, tudo parece que a vida é sempre injusta, é perversa, ó, por que Deus fez isso comigo, né? Elas não têm tolerância, são pessoas que não têm tolerância com relação às próprias frustrações, se elas são frustradas. Então, a gente encontra nessas pessoas, geralmente, o uso da droga por conta de uma procura da segurança que ela não tem nos estados de lucidez. Então, mesmo sabendo que vai ser um uso de curta duração, ela faz aquele uso para se sentir um pouco mais segura. Até que o desespero paira novamente e ela vai para a próxima dose. Mas também tem aquelas outras pessoas em que a existência para ela
tem que ser sempre agradável, sempre compensadora. Ela não pode, ela não tem possibilidade nem força para enfrentamentos das tribulações a que ela necessita passar. Então, ela acaba buscando a fuga no uso da droga, né? Em face exatamente dessas imposições afetivas que a própria vida traz para a gente. Então, a qualquer preço, ela não quer viver aquela situação. E aí ela se torna dependente, porque ela quer uma, um, um estado perene de prazer, de compensação e de vida agradável. Esse estudo, né, também das Nações Unidas, ela mostrou que a menor percepção dos riscos do uso de drogas está associada a uma maior taxa de consumo. Por quê? As pessoas não, muitos jovens acham que não dão valor aos reais efeitos do uso daquelas drogas. Então, falta, né, hoje, e a diretora executiva das Nações Unidas com relação às drogas e crimes relativos a drogas, ela fala que é necessário que haja uma educação para esses jovens no intuito de salvaguardar a saúde pública, né? Para que eles entendam que a percepção que eles têm e a realidade são coisas completamente diferentes. Que a realidade é que realmente a droga faz muito mal. Há um real malefício com relação ao uso dessas drogas. E aí, para terminar, também no livro Conflitos Existenciais, né, psicografia de Valdo por Joana de Ângeli, ela fala sobre terapias de urgência para o tratamento da drogadição. E aí eu só queria ler um trechinho que ela fala assim: Jesus, o psicoterapeuta incomum, asseverou: tudo é possível àquele que crê. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Em razão disso, não poucas vezes, as forças morais parecem faltar, em face dos transtornos físicos e emocionais, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração, por cuja conduta experimentará a renovação das energias e o encorajamento indispensável para continuar no seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos acercar-se-lhão, auxiliando-o com a inspiração superior e as energias refazentes de que necessita, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirou. Então, que Jesus nos auxilie esses irmãos, né, que hoje estão aí presos, né, dentro dessa cerca do uso das drogas, e nós, né, possamos ser instrumentos de informação, instrumentos de ajuda para todos esses que nos procuram em auxílio, porque quem vive, quem já viveu, quem tem familiar, sabe o quão difícil é para essas pessoas realmente se restabelecerem. Não é fácil, mas primeiramente, como disse Joana aqui, é necessário a força de vontade. Sem isso, não há a libertação. Mas a partir do momento que a gente, né, tem essa força de vontade, esse indivíduo ele vai ter a ajuda do Pai, a ajuda dos espíritos superiores, dos espíritos amigos, que vão lhe dar sustentação para que ele prossiga no tratamento. Então, que Jesus nos abençoe.
Nós agradecemos e muito ao nosso irmão William por essa palestra tão esclarecedora e nos trouxe esses temas que nos deixam, né, com o coração apertado ao ver aquelas fotos, ao ver aquela situação tão complicada. Realmente, Senhor, só temos a te agradecer a oportunidade de estarmos aqui, recebendo esse esclarecimento, porque nenhum de nós pode garantir, né? E numa eventualidade, num momento de desespero, possa se deixar envolver por algo tão terrível. Mas que nós possamos continuar estudando, trabalhando, orando, vigiando muito, pedindo a Deus que nos ajude e orando muito por esses nossos irmãos, tão doentes, tão desequilibrados, tão carentes da tua compaixão, Pai. Então, meus irmãos, eu só tenho que agradecer. Agradecer ao William, que trouxe esse trabalho maravilhoso para todos nós, trabalho tão esclarecedor. Nós vamos publicar na nossa página no YouTube, quem quiser depois oferecer para alguém assistir, né? É sempre bom a gente divulgar. Esse tema sobre as drogas precisa ser divulgado. Nós vamos, como eu falei no início da abertura, teremos outra palestra sobre drogas na próxima segunda-feira, dia 12. Eu vou repetir o tema aqui para todos nós. Dia 12 será como o uso das drogas afeta o perispírito e sua ação sobre o espírito, com o nosso irmão Alcide Geraldo. No dia 19 falaremos sobre dependência de drogas como forma de inadaptação social, com o nosso irmão Guilherme Azeredo. E dia 26 de junho, encerrando o nosso segundo painel espírita 2023 sobre as drogas, teremos o tema, o cenário das drogas e seu impacto na sociedade, com o Robson Valentim. Então, nós convidamos a todos a participarem às segundas-feiras, 18h40, desse nosso segundo painel, porque precisamos conversar sobre esse tema, divulgar entre os jovens, chamar a atenção para que possamos um dia acabar com essa desgraça, com esse mal que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Meu amigo William, muito obrigado, tá bom? Que Jesus continue te abençoando, te fortalecendo nos seus estudos, porque precisamos ouvir mais sobre esses temas tão fortes e tão necessários. Então, para encerrar nossa palestra de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Jorge Guimarães para fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor, liga teu microfone e pode fazer. Vamos, então, agradecer. Vamos conversar com Jesus no sentido do agradecimento pela oportunidade que nos foi dada. Muita paz, equilíbrio, harmonia nos rogamos, para que abra a nossa mente no sentido do entendimento, no sentido da compreensão, quando abordamos temas tão difíceis para nós. Que possamos, assim, crescer, que possamos evoluir, que possamos ter a consciência de que é um ponto negativo no desenvolvimento da humanidade, mas que poderemos vencer. Basta, como foi dito pelo nosso companheiro William, a vontade, o desejo de se superar, o desejo de conseguir o caminho da serenidade e da paz. Obrigado, Senhor, por nos orientar. Obrigado por nos trazer a oportunidade do conhecimento e que tenhamos sempre em mente aquela vontade de auxiliar, de orientar, de fazer cumprir tudo aquilo que nos é passado, para que não vejamos mais quadros tão graves como os que foram apresentados nas figuras da nossa estudo. Muita paz, Senhor, muita harmonia, que tudo venha correr bem, que a serenidade esteja a nos alcançar, dando-nos harmonia, dando-nos força, dando-nos a capacidade do bem-fazer. Muita paz, muita luz. E, humildemente, só temos a lhe pedir que assim seja.
Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Obrigado Graças a Deus. pela presença de vocês. Eu dou Obrigada. um beijo no coração de todos. Pedro, Márcia, Boa noite. Elisana, Obrigada, Will. Beijo. Beijo, gente. Um beijo grande, obrigada. Beijo, Obrigada, Rosana, Will. Carmen, Ana Constantino, Denise, Carmen Dolores. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. A Casa de Francisco está muito feliz com o trabalho realizado e, com certeza, Francisco de Assis está nos orientando a trabalharmos esses temas tão necessários para o nosso esclarecimento, para o nosso aprendizado. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau para todas. Um abraço aí para todos vocês, meus irmãos. O Paulo Torres está mandando um beijo para todos. Paulo e Rita, beijão. A todos, um beijo, boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Obrigado, William. Muito obrigado.